Sejam muito bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades, episódio 16 dessa vez. Estamos aqui hoje com um entrevistado muito legal para a gente falar de um universo até novo. Mas antes tenho que lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @Papo M3 Realidades. Lá tem muita informação para você. Também tem no nosso site, www.papom3realidades.com.br. Ali você vai ficar ligado de muita coisa boa e novidades também. Hoje, aqui no nosso Papo M3, ai gente, eu estou aprendendo mais do que conversando com os nossos convidados. Estou hoje aqui para a gente mergulhar no universo da pesquisa, sim, com um olhar um pouco técnico, até estratégico. Por isso hoje eu trouxe aqui o Ângelo Gonçalves, ele que é sócio administrador da Sinfor, a consultoria de pesquisa, que é uma empresa que já está aí mais de 20 anos de atuação no mercado, experiência em São Paulo, Minas Gerais e agora, já estou logo entregando ouro, né? Tem aí os olhos voltados para oportunidades aqui em Roraima. E a gente vai conversar com o Ângelo para entender isso um pouquinho mais. Seja bem-vindo, Ângelo, ao nosso Papo M3. Obrigado, Evelyn. Obrigado aos seus telespectadores. Obrigado à M3 Comunicação Integrada por nos trazer aqui, ser o grande responsável pela nossa estada aqui, nesse estado que pela primeira vez estou pisando já e pisando forte. À vontade já, né? Já à vontade. Com as coisas, né? A gente falou da Sinfor, mas a Sinfor também não só trabalha com a parte de pesquisa, né? Também trabalha com a parte de marketing, né? Mas eu quero focar nessa parte da pesquisa, né? No geral, para a gente entender um pouco como é que funciona isso. Por isso, para a gente começar com o pé direito, como você também está começando tudo com o pé direito, conta um pouquinho sobre a sua história profissional e o que fez você estar na Sinfor hoje. Começar até pelo nome, né? Muitas pessoas me perguntam por que Sinfor? Sinfor é uma termologia grega que quer dizer integração. Foi um nome, essa simbologia que nós denominamos isso em 2001. Isso em 2001, quando nós criamos a agência de publicidade Sinfor. Em 2007, nós criamos a Sinfor Consultoria e Pesquisa. E aí nós dividimos o trabalho. Então, Sinfor Agência de Publicidade, Sinfor Consultoria e Pesquisa. Outro nicho. Outro nicho em cidades diferentes, voltado para públicos diferentes, né? Que em muitos casos eles acabam se integrando, né? E a questão da pesquisa surgiu justamente dessa necessidade, que eram cidades pequenas do interior, quando nós começamos, da necessidade de ter informações confiáveis, né? Muitas vezes a gente encontrava os clientes nossos, precisava fazer um planejamento de comunicação, de mídia, e a gente precisava de informação. E não tinha isso no mercado, ou quando tinha, era muito distorcido. Então nós falamos, não, nós precisamos criar o nosso próprio instituto. E foi quando nós fizemos isso em 2007. Logo em seguida, em 2009, nós estabelecemos na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, no mesmo local, e a gente está até hoje fazendo trabalho pelo Brasil inteiro. Tu é formado na área de pesquisa? Eu fiz administração de empresa e fiz uma pós em gestão de marketing e outra em marketing político e propaganda eleitoral na USP. Nossa, vários nichos diferenciados. Você acredita que tudo isso agrega com o que a Sinfor traz hoje, no geral? Não, sem dúvida. A pesquisa é um complemento da questão, ou seja, é a base para todo esse planejamento usado no marketing. Né? Ou seja, dá já aquela segurança, né, de informação para que possa se desenvolver futuras soluções, correto? Exatamente. De maneira geral. De maneira geral. Para saúde, educação, os cambal. Se eu chegar lá querendo uma pesquisa, a Sinfor me providencia, por exemplo? Logicamente, a gente tenta entender qual a necessidade do cliente. Né? Qual a necessidade? Muitas vezes, Evelyn, muitas pesquisas, a gente tem hoje, com o avanço das redes sociais, uma pesquisa básica, muitas vezes pessoas me procuram e eu até oriento, falo, você já fez uma pesquisa primária antes de contratar até um instituto?
E, pela surpresa, às vezes as pessoas vão fazer grandes investimentos e ela ainda não fez nenhuma pesquisa primária. Coisas básicas. Uma pré-pesquisa. Uma pré-pesquisa para saber determinadas informações ali básicas da cidade onde ela está se instalando, os concorrentes que ali tem, coisas simples que um simples acesso ali vai conseguir. Procurar a associação comercial, industrial da cidade são informações que as próprias instituições muitas vezes têm. Nossa, né? Quanta abertura, né? E é só um começo, né? Só um começo. Depois, especificamente, entra o nosso trabalho, aí sim, para pontuar algumas coisas, levantar informações necessárias ao planejamento individual de cada um. Muito bacana. Eu estou aprendendo com tudo isso. Obrigado. Que você está me falando, porque... você trabalha com pesquisa. Eu estou acostumada com a pesquisa acadêmica, né? Que eu sou estudante. Mas a pesquisa que faz você ter esse feedback, independentemente das áreas, é um mercado muito, vamos dizer assim, vou falar delicado, porque cada caso é um caso, né? Mas é muito abrangente, a gente pode encaixar tudo e ao mesmo tempo levar soluções. Como você vê, no caso hoje, a Sinfor levando soluções com esse trabalho? Nós temos a ferramenta que vai ajudar o empresário, o agente político, a orientar o seu planejamento, a montar o seu planejamento para que o objetivo final seja alcançado. Ou ele errar mais, ou ele fazer um dimensionamento, errar menos, ele dimensionar o seu planejamento de forma efetiva, eficaz, para que o objetivo final seja conquistado. Essa construção é interessante. E como é que, no caso, a Sinfor chegou para focar na consultoria e pesquisa? Assim, mas para focar mesmo. Bom, Evelyn, como eu te disse... Foi 2017, né, que tu falou? Como eu te disse lá no início, nós vimos essa necessidade, principalmente do mercado empresarial e depois político, onde o nosso maior share é no mercado político. As pessoas iam para um processo só com a força, vamos dizer assim, sem informação confiável. O que as pessoas esperam daquele eleitor, o que as pessoas esperam daquela pessoa que eles querem acreditar para representá-los. Então, nesse processo, a Sinfor entra com busca as informações junto a esse público e ajuda na construção, como eu disse, do planejamento, né? Faz capacitação, ajuda na formação da equipe de comunicação, orienta roteiros, cria desde um simples texto, um roteiro de vídeo, um roteiro para a internet. E faz esse preparo. E faz esse preparo para poder, como eu disse, eu sempre insisto nisso, quer dizer, atingir o objetivo inicial, né? Inicial com a melhor eficácia possível. Muito legal isso. E como é que se une a criatividade, dados e estratégia no mesmo processo, assim, no mesmo projeto? Como é que é tudo isso? A partir das informações, né, hoje a gente tem feito, isso é interessante o que você me colocou, a gente tem aproveitado as potencialidades locais. Então vamos lá. Estou vindo para Boa Vista. Logicamente, em breve a gente vai ter números da cidade, números de como que está a avaliação de governo, a avaliação dos serviços que são prestados para a sociedade. Quando a gente começa a operacionalizar os nossos trabalhos, a gente faz o que a gente vai fazer aqui em relação à M3. Aproveitar o capital intelectual que tem, através da agência, através da sua equipe de criação, da sua equipe de jornalismo, e nós vamos discutir com essa equipe unindo dados que foram coletados nas pesquisas, estratégias aonde a gente precisa chegar e pondo todo esse pessoal na mesa para discutir, o criativo, o redator,
para que o produto final, quer seja ele um spot de rádio, e aí eu vou lá no final, uma pílula para um VT, quer seja para a internet, para a televisão, ele saia com a mão de todos, ou seja, ele foi estudado, ele tem uma base científica que orientou toda aquela campanha publicitária. Não é um filme feito de qualquer forma, é um filme construído a partir de dados e que depois entra a capacidade de cada pessoa envolvida nesse processo. E hoje a gente está fazendo isso de forma integrada, porque ninguém, por mais que a gente pegue dados locais, vocês aqui conhecem a realidade. Vocês aqui conhecem a realidade. Então, e que pode contribuir de forma criativa para esse projeto, para essa comunicação. É bem minucioso isso, né? Vai trabalhando várias especificações. É muita questão técnica, mas fica fácil na operacionalização. Com a prática, né? Exatamente. Vai ficando mais leve, né? Isso. Então, vamos falar de pesquisa agora como pilar estratégico, tá? Costumam dizer que a pesquisa é uma ciência. Você concorda? Lógico. Lógico. Em que ponto de vista você classifica essa ciência com o que temos hoje, né, no mercado? Ela parte até do princípio, a pesquisa, ela tem um critério, e a ciência já começa por aí, é um critério estatístico, onde cada cidade, cada nicho a ser pesquisado, existe ali uma base de dados, quer seja do IBGE, quando vai tratar de população, quer seja dados de sindicato ou de comércio, quando é estabelecimento comercial ou que seja industrial. Então, a ciência começa aí. Uma boa pesquisa parte-se de uma boa estratificação, e essa estratificação diária são dados científicos. Então, é pura ciência, né? A base de todo o trabalho é pautada por dados científicos. E como é que é para pegar uma informação difícil, por exemplo? Eu estou imaginando aqui uma utopia. Preciso que você desculpe para mim um número X tal. Como é que eu vou ter essa certeza, essa confiabilidade que a sua empresa, estou falando assim como uma pessoa leiga, tá? Vai chegar para mim e entregar esses dados corretos? Essa confiabilidade. Logicamente que ao contratar um instituto de pesquisa, o contratante, é uma dica que já vai aqui. Já vai, fica aí, gente. Estudar quem é que ele vai contratar. Qual o know-how dele para aquele nicho específico, que hoje tem no mercado empresas mais especializadas para determinados assuntos específicos. Aí tem aqueles assuntos mais cabeludinhos, assim, mais... Então, o primeiro passo é procurar uma empresa idônea. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós temos um critério. Qual que é o critério? Nós não atendemos duas empresas ou dois agentes políticos do mesmo segmento. Por que isso? Veja bem, nós somos uma empresa de pesquisa voltada para a questão estratégica. Sim. Ok? Então eu venho aqui hoje, faço uma pesquisa de mercado e vou orientar o que eu posso melhorar no seu podcast. Vai, eu até quero saber, eu agradeço. O que é o que eu posso melhorar no seu podcast? Beleza, ouvi o seu pessoal, eles vão dar sugestões. Aí eu vou sentar aqui com você, logicamente, olha, nós identificamos isso em pesquisa, entendo que você possa melhorar isso, melhorar aquilo e tudo mais. Nossa. Como que eu posso fazer isso para o concorrente seu? Eita! Não tem como. Verdade. E alguns fazem isso. Nós temos uma postura que na minha cabeça é uma questão de posicionamento meu, eu não consigo. Como que eu vou falar de estratégia? Eu vou usar estratégia às vezes no mesmo território, lógico, se é em territórios diferentes, ok, se é em cidades diferentes, em estados diferentes, ok, sem problema. Mas no mesmo território não dá. Então, como você perguntou, é a questão da confiabilidade, do tempo de mercado,
Tem que ter um pouco de cara de pau também para ir atrás das informações, dos números, das estatísticas, a pessoa que vai descobrir isso, por exemplo? Não, eu não vejo por esse lado. Eu vejo mais pelo lado de realmente você vai entregar a informação sua. Então, acho que a confiança está acima de qualquer... Já está aí, né? Já está... Confiança nesse mercado é o pilar número 1. Entendi. É o pilar número 1. E é uma coisa bem detalhada mesmo, porque a gente percebe, pelo que você fala, que não é uma pesquisa, vou aqui, vou pegar uma base e vou pesquisar. Não, tem todo um processo que constrói a pesquisa que você quer, de acordo com a sua necessidade, no caso, né? Exato. E a partir daí vão difundindo e vão aperfeiçoando. Exato. Certo? Ótimo. Nessa ideia, o que eu estava perguntando era, como é que a gente pega uma informação difícil, por exemplo? Como é que vocês lidam com isso? Quando vocês têm a dificuldade de pegar a informação de uma pesquisa que não está aqui no Brasil, tem que ser fora, externo. É fácil nesse processo também? Às vezes procurar mais fontes de informação, de dados? Geralmente a gente tem hoje no Brasil, para fazer pesquisas, por exemplo, eleitoral, tá? Nós temos o banco de dados oficiais é o IBGE. Entendi. Ok? É o IBGE. Então ali tem a densidade demográfica, então, que é o único dado oficial brasileiro. Na prática, quando são cidades onde a gente já vem ao longo dos anos fazendo trabalho, a gente existem outras formas, como pontos de ligação de água, que às vezes certas informações a companhia de água fornece. Tem mais do que do próprio IBGE daquela cidade. Né? Se não me engano aqui, por exemplo, me parece que 98% da cidade é interligada com a questão de água. Sim. Ou quase próximo de 100%. Então, é bem provável que às vezes essa informação é até mais fidedigna como uma base de dados do que o próprio entendi. do que o próprio dado brasileiro. Então é só agrega o valor. Agrega valor, exatamente. Nossa, que confuso isso. É complexo, né? Mas é fácil. Na prática, quando você vê... Como é que é? Complexo, mas é fácil, entendi. É fácil. Não, é só a gente prestar mais atenção, porque é um mercado novo. Eu tô me sentindo uma leiga aqui aprendendo, porque são tantas... Quando o cliente tem acesso às informações, às vezes, como você diz, é complexo, o processo é complexo na construção, né? Mas quando o cliente tem acesso ao resultado e que esse resultado seja transformado em ações de marketing, ou seja, num planejamento do que fazer, por que fazer e como fazer, aí fica mais fácil leve. A coisa, mais leve. No caso mais fácil, o que diferencia uma pesquisa séria para uma pesquisa mal feita? É a confiabilidade do Instituto. Ou seja, confiabilidade do Instituto. É o que vocês entregam? É o que entrega. Interessante. Então, no caso, uma pesquisa bem feita, realmente é um investimento mais barato ou não? Com certeza. Eu me deparo muitas vezes, eu gosto de citar alguns... A pessoa vai fazer um investimento numa franquia. Eu já me deparei com esse caso. E, lógico, a franquia às vezes entrega uma pesquisa mínima ali, que você pode montar isso lá naquele shopping ou naquela determinada cidade, mas ele não aprofundou naquela pesquisa ou pediu para o franqueado o aprofundamento disso. Então, muitas vezes, ou às vezes a pessoa tem o dinheiro. Eu vou montar uma loja. Okay? Vai e monta a loja. E às vezes acha caro. Eu digo que caro é você errar. É você... Então, às vezes é melhor você fazer um investimento correto para pesquisar, para entender aquilo lá, né? E essa pesquisa, a gente está falando de coisas técnicas, eu costumo dizer o seguinte, para me vir para cá, eu vim uma primeira vez, visitei, não fiz a pesquisa técnica, mas visitei, busquei números,
municipais, estaduais, federais, como que... Então, que outra pesquisa, né? É outra pesquisa. Que loucura. Né? Então, muitas pessoas fazem investimento e acham caro, vamos dizer assim. Muitas vezes nem perguntou quanto custa. Né? E aí acaba cometendo erros. Isso acontece às vezes com pessoas que trabalham muito tempo em estatal, ou pegou um dinheiro ali, fez um acerto e pegou toda a reserva, às vezes, de muito tempo de trabalho. Isso acontece muito no comercial. E depois se envereda, vou montar aquele negócio que eu acho que vai ser bom. E no campo político a mesma coisa. Muitas pessoas entram no processo simplesmente por vaidade, porque o outro acha que deve ser, ou porque tem um número de seguidores, entende que aquilo ali vai reverter tudo e ela vai atingir o objetivo dela, e esquece do principal, que é pesquisar a viabilidade do nome dela, a viabilidade do processo que ela vai enfrentar. Nossa, entendeu? Agora então, bati de frente com uma situação bem interessante. Quando eu era criança, eu falava, quando é que vai ter McDonald's aqui em Roraima? Eu ficava falando, né? Aí minha mãe virou e falou, minha filha, a gente ainda não tem quantidade de pessoas no nosso estado o suficiente para que essa empresa, de acordo com a franquia, olha só, né, me explicando. Ela já tinha leitura. Ela já tinha esse conhecimento. Eu falei, então, pô, a gente nunca vai comer um McDonald's, um Habib's, nada. Enquanto a gente não tiver a quantidade certa de pessoas, não. Aí, olha, gente, como é que a gente fica, né, numa situação... Porque essas grandes marcas já têm um estudo, né, onde o primeiro filtro é a quantidade populacional. Depois entra a renda... Aí vai as eliminações, né? Depois entra a renda, uma série de coisas. Caramba! Quem sabe um dia, né, para comer um Habib's. Não adianta montar... vou montar uma loja de... Mesmo que às vezes tem população, tudo, eu vou montar uma loja de jaqueta de frio aqui? Não vai, né? Nossa, agora você foi. Realmente. Aí não vai. Verdade. Mas abre aí uma peixada pra tu ver se não dá um negócio. Agora, como é que essas pesquisas podem, na prática, né, influenciar decisões de negócios, campanhas, em geral? Vamos tentar falar numa linguagem para as pessoas? Para ver como é que eles podem também ver isso de uma maneira científica. Ela pode, no passado, essa ferramenta foi usada muito, às vezes, para querer manipular, né? Principalmente no campo político. Hoje, com acesso à informação, isso está ficando tudo muito transparente. Eu entendo que a pesquisa, ela vem... Não concordo muito com esse termos de influenciar, mas mais de informar mesmo. Porque... de entregar a informação clara. De entregar a informação clara através dos veículos de credibilidade. Porque o que está acontecendo hoje? Com as redes sociais, a velocidade da desinformação é muito grande. Então, muitas vezes pega um resultado ali, aquele distorce, a gente falando de pesquisa, e vira uma enxurrada de desinformação e a gente não sabe o que está certo e o que não. Eu entendo que a pesquisa séria, pelos veículos sérios, elas informam o público, ela dá uma clareza nos processos. Né? E hoje não tem mais, eu diria que bobo, essa é uma palavra até forte, de você achar que vai fazer um negócio tão esdrúxulo que as pessoas vão acreditar naquilo. Nossa! Então, acho que a questão é mais de informação... do que influência. Porque querendo ou não, entrega mais, né? Entrega mais, dá certeza, não corre o risco de estar entregando fake news, né? Exatamente. Que já é uma das questões que precisamos ter que lidar, né? Nossa, quanta coisa. Vamos lá, anotando para mim aí as coisas, porque eu vou querer um curso disso aqui depois. Beleza, agora vamos falar da tecnologia, beleza? Dessa tecnologia de pesquisa, tem algum método específico que a Sinfol usa ou também até isso vai se adaptando de acordo com o cliente? Nós temos duas formas de fazer pesquisa. Uma é a pesquisa qualitativa. Tá? A pesquisa qualitativa, a gente mede sentimentos. A gente é feita com grupos de discussão, tá?
faz-se todo um recrutamento de pessoas de perfil diferente, e ali a gente discute ideias, é acompanhado de um profissional de marketing, geralmente de psicólogo, e essas pesquisas são geralmente gravadas com autorização de quem está participando, logicamente, para a gente extrair daí sentimentos, desejos. Satisfação? Satisfação em relação a produtos, marcas ou pessoas. Ok? Ok. Vou te dar um exemplo na prática disso. Nós fomos contratados para fazer, chama cliente oculto numa rede de salão de beleza. Então eu pegava um entrevistador meu, preparado, ele tinha um roteiro, e ele visitava os salões de beleza daquela rede e se passava por cliente. Para quê? Para observar o atendimento, para poder observar o tratamento desde a recepção, chama cliente oculto, ok? Então, ele se passava por um cliente ali e depois a gente emitia um relatório falando do que foi. Bom, isso está dentro da Quali. A pesquisa quantitativa, o próprio nome fala, ela quantifica. Números. Quantifica números. Nós aprendemos ao longo do tempo a fazer até por conta de custo, para minimizar custos, a pesquisa quantitativa em profundidade. O que é isso? Algumas perguntas, elas são abertas. Por exemplo, você gosta... Um exemplo, se eu estou entrevistando aqui e vendo o Papo 3, estou entrevistando lá e o pessoal vendo... você participa lá vê o blog, segue, mas veja, o que você gosta? Mais ou menos. Um exemplo. Aí esse mais ou menos o quê? A gente abre a pesquisa, uma pergunta para as pessoas, não gosto porque o apresentador ou isso, não estou conseguindo linkar. Aí a gente vem com essas... Então, essa é a pesquisa quantitativa em profundidade. Interessante. E você vê que essa tecnologia ela evolui de alguma forma, de acordo... Ou ela é um padrão? Não, sem dúvida. Primeiro que cada formato de o que a gente chama de questionário, ele é feito sob medida, começa por aí, para cada cliente. Segundo, antes a gente fazia... na prancheta, anotado... eu sou dessa época. Anotado ali na mão, isso ia para digitação, depois ia para o processo. Hoje não, é feito a campo, no celular, que já entra no banco de dados automático, né? Então a tecnologia facilitou a vida, né? E deu celeridade no processo. Já conseguiu prever alguma tendência com todos esses estudos? Falo tendência no sentido de redes sociais, como a gente tem lidado. Sim, né? Lógico, a gente estuda com possibilidades. Isso. Acho que o avanço da informação, a velocidade está muito grande. Né? Essa tendência, logicamente, para algum segmento ela é mais rápida, para outro segmento é um pouco mais lento, mas consegue determinar algumas tendências, sim. Você já atuaram em algum mercado grande fora São Paulo e Minas? Nós atuamos no Mato Grosso do Sul, com base em Campo Grande, mas fizemos trabalho em todo o estado. Nós fizemos trabalho no Mato Grosso, nós tivemos trabalho no Rio de Janeiro, você citou aí São Paulo, Goiás. Então eu diria que o Centro-Oeste, em Tocantins nós já tivemos. Estou subindo. Olha só, olha, Roraima já está aí. Estou subindo. E por que Roraima? Já que você falou que estava subindo, por que Roraima? O que te atraiu ao nosso estado? Na realidade, eu tenho um amigo em comum no Bellini. Olha que coincidência. Um amigo em comum e que foi nos apresentado em outro momento e conversando, quer dizer, nós temos uma estrutura de comunicação lá, ele tem uma estrutura de comunicação aqui, acho que a questão da pesquisa vem a complementar todo esse aglomerado de comunicação aqui. Avançamos num diálogo, ele esteve em São Paulo, conheceu a nossa estrutura,
Tá na hora de falar disso ou não? Você que sabe, quem manda é você, querido. Tô aqui para te ouvir. Então vamos lá. Ele esteve em São Paulo, conheceu a nossa estrutura, conheceu a nossa família, conheceu o nosso time e nós estamos avançando com isso. Por isso, hoje já, essa semana já oficial, visitando as instituições, que esse é um hábito nosso. Nós chegamos aqui, estamos procurando as instituições constituídas, o governo municipal, a Assembleia Legislativa, vamos... Que nem tu falou, foi procurando ali, foi pegando os contatos. Dizer para o pessoal que nós estamos aqui chegando, de uma forma, como eu costumo dizer, bastante humilde, sem pisar em ninguém, né, mas de uma forma muito contundente, né? A gente sabe o que a gente quer, não está vindo para brincar, não. E agora a gente começa a entender essa parceria com a M3 Comunicação Integrada. Como surgiu assim, né? Surgiu assim, através de uma amizade comum que uniu pessoas. E quais são os objetivos dessa parceria? Agora sim, agora eu quero que você me diga. A parceria especificamente, lógico que a M3 já está vários anos no estado, consolidada enquanto comercial, enquanto político, né? E eu creio que faltava essa questão da pesquisa. E com a minha presença, para poder trazer o nosso know-how, somar. Eu sempre costumo dizer que, e gosto muito, eu tenho várias parcerias, é você dividir para multiplicar. Justo. Então, é uma união de forças em prol de um processo, né? Em prol de um processo. Nós temos um planejamento para cá, então, que iniciou com essas visitas institucional, com a estruturação do que a gente precisa aqui em termos de equipamento, de estrutura física mesmo, né? E a questão da pesquisa ela é legal porque ela não tem essa questão muito de barreira, né? Então a gente pode ir, nós temos pessoas que estão preparadas também para vir para cá, para poder dar treinamento para a equipe local que vai ter, né? Em vários momentos nós vamos estar vindo com a equipe de fora e eu tenho certeza que essa parceria ela está se estabelecendo agora para atender agora, mas principalmente de olho em 2026. Né? Fala, Anjo, mas 2026 ainda está longe. Não está. Ah, não. O processo quando a gente vai fazer economia, a gente pensa a longo prazo, né? Projetos, pesquisas também, né? Tem que ser feito nessa onda de longo prazo. A médio e longo prazo. Nesse sentido, como você pretende trazer algumas soluções nessa parceria? Por alto. Não vamos também entregar tudo agora, não, que eu quero deixar vocês curiosos. Calma aí, também não vou falar tudo para vocês. Essa solução ela é específica, né? Não tem uma solução genérica. A gente vem com a pesquisa que a gente entende que é o que faltava para esse conglomerado de comunicações fazer uma entrega ainda melhor, com uma fonte confiável, associando a credibilidade que vocês já têm, tá? Então vai fazer uma entrega ainda melhor do que já é feito. Muito bacana. Então o que uma empresa precisa ter bem claro antes de contratar uma agência? Precisa ter vontade. Mas aí às vezes, não, mas eu não preciso. Como é que rola essa conversa? É isso que eu digo. Nem que for uma pesquisa que não seja feita por um instituto, mas precisa. Acho que começa da vontade de fazer, da importância que é uma pesquisa para qualquer... A gente não pesquisa até para ir num evento, às vezes intrinsecamente, é que a gente não despertou para isso. Você vai num evento, que jeito que é o evento, que jeito que eu vou, as pessoas vão se vestir de que jeito, ele é temático, não é? Isso acaba sendo uma pesquisa. Ela não tem um embasamento científico, mas não deixa de buscar informação. No nosso caso, tem um embasamento científico que é um negócio um pouco mais complexo. Ou seja, tudo será analisado de acordo com a nossa necessidade. Por aí. É sobre isso, né? A ideia é essa, né? E quais são os erros mais comuns que você observa nesse mercado, tanto de marketing quanto de pesquisa? São os próprios viés de erro,
Eu acho que... Viés de erro. Viés de erro. Os erros eles podem surgir em diversas etapas do processo. Desde um briefing mal feito. Fica bem na cara, né? Desde um campo mal executado, por pessoas não capazes ou despreparadas, ou muitas vezes até mal remuneradas. Tudo isso influencia. Nossa. Né? E aí você disse prático, como que eu coloco uma pessoa para captar informação? Eu sempre falo e eu valorizo muitas pessoas que estão trabalhando comigo. Não adianta eu ter um nome, ter software de última linha, ter uma estrutura bacana, se eu não valorizo a informação que lá no início da ponta. Esse pessoal tem que estar motivado, tem que estar bem remunerado, tem que ser valorizado para eles entenderem que essa informação que eles estão trazendo, ela foi correta, ele andou no sol quente, ela é importante. Tá vendo? Ela é importante no processo. Então, existem vários viés de erros e o papel nosso é cercar para que o produto final, como eu disse lá no início, finalize de uma maneira correta. Benéfica para o cliente, no caso, logicamente. Né? E é uma linha muito tênue, Ângelo, dessa questão de pesquisa. Você acabou de falar uma coisa simples. Qualquer pesquisa no Google que a gente faz, até uma bula de um remédio, a gente pesquisa. Agora tem IAs entregando muitas coisas também. Então, às vezes, vale a pena você escolher aonde você quer ter uma informação de credibilidade. Exatamente. Não é isso? É por aí. Tô começando a entender já, menino. Daqui a pouco eu tô vendendo peixe já daqui a pouco deles. Ó, agora essa é importante. Essa aqui... Vamos lá, essa aí, produção, vocês anotam aí, tá? Por favor. Qual a importância de ter uma comunicação alinhada com a identidade e os objetivos da empresa? Isso tudo vai chegar no final para poder atingir o objetivo dele. Se as coisas não estão falando a mesma língua, se a pesquisa mostra uma coisa, a comunicação faz de forma diferente, não vai atingir o resultado final. Ou a venda não vai ser concluída, ou a imagem não vai ser vendida, ou o objetivo final. Então, por isso até vocês usam esse slogan aí, comunicação integrada. Hoje não dá para fazer mais uma comunicação simplesmente solta, sem um mínimo de informação, sem um mínimo de integração de todos os componentes que fazem parte desse processo de comunicação. É um conjunto que faz isso, né? A pesquisa é um elemento desse marketing como um todo. Quem se posiciona diferente, ao meu ver, está errado, né? A entrega depende de muitas mãos. Eu acho que hoje cada um está caminhando para isso. Aquele profissional que faz de tudo, no fim, às vezes ele não entrega tudo. Então, hoje está criando... o indivíduo é bom naquilo, está afunilando a coisa, ele vai entregar aquilo bem feito. Isso na pesquisa, isso no jornalismo, isso na criação, isso no planejamento, na edição. Quer dizer, é o produto final com várias mãos. Realmente, uma mão lavando a outra. Não tem como separar mesmo, não. Assim, parando para pensar em tudo que a gente conversou até agora, não tem como. É uma coisa completando, melhorando a outra. Às vezes de uma forma dinâmica. Isso acontece de uma forma dinâmica acontecendo. Tá todo mundo ali. É tão natural, né? É natural, todo mundo no mesmo ambiente, muitas vezes. Né, que, olha, vamos fazer isso. Cadê essa informação? Tem pesquisa, não tem? Que caminho nós vamos seguir? Né? Caramba, então realmente esse universo da pesquisa ainda é, vamos falar, novo? Porque tem tanta coisa a ser descoberta, né? Não é tão novo, mas tem um espaço enorme a ser explorado. Um espaço enorme para ser explorado. E como é que é passar o dia 24 horas trabalhando com pesquisa e negociações e marketing? Quando é que separa um tempo para o Ângelo? Para curtir família, esposa, uma viagem? Como é que você administra tudo isso? Hoje eu sou mais organizado. Passou pelas etapas. Mais organizado, Mas eu entendo que, como qualquer profissão, o primeiro fato é gostar.
se você gostar daquilo que você faz, você vai fazer bem feito, você vai ter uma remuneração acima da média, você vai se diferenciar. Então, assim, eu sempre coloquei isso em casa, desperte em você aquilo que mais você vai gostar de fazer e você vai fazer bem feito. Então, a primeira coisa, eu ando muito, né? Eu percorro, são 8, 10 mil quilômetros por mês. Hoje eu diminui um pouco o ritmo, mas mesmo assim é uma intensidade muito grande. É você associar isso, como você colocou, a vida pessoal, aos prazeres, né? Por exemplo, hoje aqui, eu estou aqui a trabalho, não sim? Levantei às 5h30 da manhã, fui na academia, treinei. Ele é disciplinado, né? Fui na feira conhecer as questões locais. Tem a feira do produtor, estive na feira do produtor. Foi bem, né? foi bem. Mesmo com a chuvinha ali, falei, vou descer. Né? O pessoal já me olhou, estava um pouco mais vestido, inflacionei o mercado ali, perguntando os preços, o cara olhava em mim. Né? Ou seja, isso é de fora. É, de fora. Né? Mas brincadeira. Então, assim, e eu gosto muito disso. Acho que hoje eu aprendi no meu trabalho, além da pesquisa, acaba que, para mim, acaba sendo um turismo quando você sabe aproveitar a potencialidade. E o Brasil é riquíssimo, acho que cada lugar é impressionante. Já fui para fora, mas o quanto eu posso explorar o nosso país, tem lugares maravilhosos, cada lugar é uma cultura diferente, então dá para a gente conciliar tudo isso. Então, para a gente contextualizar, a Sinfor está aí... E sou produtor de genética e leite em Minas Gerais. É o quê? Produtor, nós produzimos leite. Isso é um extra? É um outro... É um hobby? Não, é um outro negócio. É uma outra... Mas que olha só. Mas é só leite, queijo também? Porque o pessoal lá de Minas... O pessoal de Minas curte um queijinho, né? Tem uns negocinhos? Não deu para trazer, mas fica aí a promessa de vir na próxima etapa aí. Gente, se vocês estão vendo isso, que eu vou receber um presente deste homem quando ele voltar aqui. Então tá bom, está salvo, né? Então, vamos lá, por favor. Vou deixar o Instagram depois aqui para o pessoal seguir a fazenda. Ótimo. Então, contextualizando, a comunicação integrada hoje é um termo padrão que a gente tem que usar, né? Querendo ou não, no momento. Isso. Né? E a Sinfor está trazendo essas soluções em parceria com a M3, né? Por enquanto, porque está começando essa parceria, certo? Exatamente. E isso vem muito forte, porque, como eu disse aqui, a M3 tem uma história. A M3 tem uma história em Roraima. Ela construiu um nome com a sua credibilidade e tudo mais. E para mim, na realidade, é uma honra poder já chegar por uma via de credibilidade, uma via que está estabelecida aqui. Então, eu acho que eu vou aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. Mas também trazer essa questão de pesquisa, que é uma coisa que, vamos dizer assim, que faltava, e o Bellini sabiamente... com essa garra que ele tem, né, que eu pude perceber desde quando eu conheci ele, eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Aquela, né? Já estou aqui empolgada, também estou nessa torcida. Vamos fazer um papo leve? Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais do Ângelo, sem ser o sócio administrador da Sinfor, o Ângelo pessoa. Já até falei, já até antecipei, descobri de vaca já. Descobri que o cara tem uma fazenda com leite, cara. Poxa, eu já quero amizade com ele. Ó, vamos fazer um papo leve, vamos suave. lá. Agora eu quero saber, fora esses, quais são os seus hobbies? O que você faz nas horas vagas? Eu gosto de viajar. Fino, tá certo. Nós também, né? Isso também te ajuda a relaxar? E quando não dá pra viajar, o que tu faz? Aí eu vou cuidar de vaca. Tá certo. E você conheceu já, você conheceu Roraima já tem um tempo? Já ou é recente? Não, é recente. Não faz já tanto posso tempo assim. Perguntar se você tem algum prato que você gostou, típico daqui? Você provou alguma especiaria da gente que você gostou? Eu já gosto de peixe. Ô, louco. Açaí, eu vou provar daqui a pouco.
Ele vai provar, gente. Não vou nem falar nada. Vamos ver se eu vou aprovar ou não, né? Peixinho assado, cozido? Peixinho... Hoje nós comemos um peixe assado. Delícia. Nossa Senhora. Deus Mas ainda eu vou no frito, vou comer a tapioca. Tem uma série de coisas aí pra me degustar. Só digo uma coisa. O açaí que você vai provar aqui, quando você passar da linha do Equador, não vai ser mais esse, não. Aqui só é do norte, nosso açaí. Aquela bem... É porque o sabor fica diferente. Quando eu morei em São Paulo, eu fui tomar açaí lá, eu fiquei... Eita! O duro é eu querer acostumar lá depois. Não vou acostumar, vou ter que importar, né? Você vai ter que começar a ter um contato aqui pra gente ficar mandando... sobre isso. Tá, vamos continuar com o Papo Leve, senão a gente fica aqui o dia todo. Tá, uma viagem que foi importante, que fica na tua memória até hoje. Acho que foram muitas, né? Pode ser uma que me transformou. Eu acredito que foi quando eu fui fazer um trabalho em Redenção, no Pará. Foi o primeiro contato que eu tive com indígenas, por exemplo. Ali foi uma mudança, inclusive, de outros meios, de um meio cultural diferente, virou uma chave. Depois eu tive em Barra do Garças, no Mato Grosso também, mas eu já tinha um pouco mais. Acho que o Pará foi um desafio na época, né? Foi uma mega operação para realizar um trabalho, sair de São Paulo, recrutar a equipe na época em Goiânia. E foi realmente um trabalho desafiador que marcou muito e a gente atingiu o objetivo. Poxa, o melhor é isso. Na época a gente fez uma entrega bacana, a pessoa atingiu os objetivos dela, no caso era eleitoral, ganhou a eleição, foi bem marcante. E ainda teve que lidar com todas essas questões, né? Nossa, pesado, olha, que bom. E realmente, quando as pessoas vendo... Vamos dizer assim, né? Eu falo assim, que sobe a linha do Equador e vem aqui para a região norte, elas se surpreendem bastante com a nossa forma, com a nossa energia, com a nossa gastronomia, e realmente é uma virada de chave. Para quem tem essa sensibilidade, realmente, nós do norte temos o molho. Foi marcante. Né? E um filme ou um livro que você se inspira ou se encoraja? Eu vou aproveitar o espaço. Tem um autor que inclusive é amigo meu, vou aproveitar, né? Que é O Poder da Influência. José Rafael de Medeiros Filho. Depois vocês vão seguir ele aí no Instagram. É um jovem e hoje ele está entre um dos maiores consultores, palestrantes de gestão de tempo no Brasil. Por que eu gosto dele? Porque é uma pegada que a gente aplica no dia a dia. Muitas vezes a gente lê livros e fica muito utópico, muito... Então, eu estou falando de coisa moderna, então fica aqui... Ele tem uma interpretação, né? E tem também um dele que é Gestão do Tempo para Homens Ocupados e Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, que é a esposa dele que escreveu. Legal. Eu quero o contato desse cara. Eu vou querer o contato desse cara. Que legal! Então, assim, vamos trazer para uma outra época agora, uma época mais recente. Tá. Então, qual a trilha... Um filme. Filme é bom, diga aí. Um filme. Acho que um documentário do Ayrton Senna, acho que... É legal? Ainda não parei para assistir. Gostou mesmo? Como eu vim da época do Ayrton Senna, onde era uma pracinha, um herói que marcou uma época, acho que eu acompanhei, então assistia todas as corridas, sabia tudo. E se você analisar o país, acho que o país não sei se não teve, mas acho que ele foi um divisor, foi um cara marcante. E o documentário dele é bem legal. E fala, quem conhece, ou mesmo quem não acompanhou isso, tipo meus filhos não acompanharam esse processo todo, o filme mostra, quer dizer, a determinação, o estudo que ele teve, porque não era só um piloto, ele conhecia de mecânica, o planejamento, as renúncias que ele fez para poder chegar onde chegou. Então, eu acho que vale a pena aí, quem não assistiu, assistir. Não tem como deixar de ser o pesquisador até nessa hora, né? Não tem, né, cara? Não tem pra onde.
E pra gente fechar, qual é a trilha sonora da sua vida hoje? Uma música que se eu te colocar no mudo aí, ela pode rolar à vontade que tu se identifica. Aí você pegou, hein? Ah, eu sempre Porque faço isso. eu sou bem eclético, acho que, por incrível que pareça, não tem uma específica. Uma específica. Se eu tô mais relaxado, eu tô no sertanejo, eu tô no MPB, acho que... Qual que tu acha que encaixa agora? Meio que mutante, né? Eu acho que hoje uma música de fé. Eu acho que é isso, né? Uma mensagem que possa iluminar, né? E continuar iluminando, acho que um hino forte, acho que caberia. Às vezes foge um pouco do contexto, ótimo. Mas eu sou um cara de fé e de coragem, então... Unir o útil ao agradável. Então acho que cabe nesse momento que a gente está aqui, nesse espaço aqui, para a gente é importantíssimo. Eu quero agradecer você estar aqui hoje para tirar essas dúvidas desse mercado da pesquisa, da consultoria, né? Que eu acho que a gente tratou mais sobre essa questão, né? De consultoria, como funciona esses processos que a gente vai adaptando de acordo com o cliente. E é enriquecedor para a gente. E também abre um leque na sua consciência aí, para você que está assistindo a gente, conhecer um pouco mais do mercado da pesquisa, né? Da consultoria em geral, né? Exatamente. Como você disse, é complexo, mas é importante no processo de qualquer empreendedor, de qualquer agente político, de qualquer governo, né? Saber os anseios da população. E a gente percebe assim, o quanto que informação de qualidade hoje é ouro. É ouro mesmo. Com certeza. Espero que vocês continuem entregando tudo e em nome da M3, né, representando todos nós, a gente fica muito feliz e esperando aí as coisas boas que vão fluir. Mais uma vez, obrigado a você, a direção, em especial ao Bellini, a sua família que me acolheu aqui. Obrigado. Um beijo a toda a população dessa cidade que está me recebendo de braços abertos. Onde eu fui bem recebido, um obrigado a todos e com certeza me virão várias vezes. Para que você tome um cafezinho bem quentinho lá em São Paulo, onde você estiver, a gente tem um mimo para você. Que é a nossa canequinha. Isso. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Para você ter os seus momentos de pesquisa e reflexão de uma maneira assim mais, né, mais trabalhada. Levarei com carinho. Obrigado. Muito obrigada, viu, Ângelo, por trazer essas informações pra gente. E a gente vai continuando batendo nossos papos aí. E quero agradecer vocês, meus espectadores queridos, por ficarem aqui até o final desse episódio. Já estamos no 16º, gente. Que coisa, né? Fica aí que tem muito Papo M3 pra você, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e de curtir a gente aqui no YouTube pra ficar de olho nas novidades. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!